Oi pessoal, sejam bem-vindos à aula de Laboratório 1 da disciplina Microprocessadores. Meu nome é Raimes Moraes. Vocês vão encontrar o roteiro do laboratório no Moodle, tá? O objetivo dessa aula é alocar código na memória de programa, de tal maneira a solicitar que a unidade central de processamento leia esse código e execute. Só recapitulando, esse é o encapsulamento original do 8051, tal qual lançado na década de 80, e dentro dele você tem a unidade central de processamento, a memória de programa, memória de dados e outros periféricos. Para que a unidade central de processamento acesse a memória de programa, memória de dados e os demais periféricos, ele conta com barramento de endereço, barramento de controle e barramento de dados. Bom, a gente vai fazer isso no ambiente de simulação do compilador Keio. Então, para tal, eu vou pedir que você vá ao seu desktop e clique no ícone do Keio Microvision. Ele vai abrir o programa e nesse menu a gente pode criar um novo projeto, New Microvision Project, atribuir um nome a esse projeto, vou dar o nome de First. Como ele já existe, vou solicitar a sua substituição. E ele vai perguntar qual que é o microcontrolador com o qual a gente vai trabalhar. Aqui no meu caso, eu tenho que selecionar Legacy Device Database e nesse campo digito 8051AH, que é o código do microcontrolador 8051, tal qual lançado pela Intel. Então a gente vem aqui e dá OK. Ele pergunta se queremos fazer a inserção desse código de inicialização. Nesse exemplo a gente não vai querer. Diga não. E agora a gente pode entrar no ambiente de simulação clicando sobre esse ícone aqui, D. Ele informa que o software é uma versão de avaliação e aqui a gente tem os registradores do 8051 de tal maneira que a gente possa acompanhar a execução do programa. Vou pedir para você fechar essa janelinha aqui, tá? E é possível nesse ambiente de programação visualizar a memória de código. Para tal, a gente deve clicar aqui Memory e informar o endereço que a gente quer visualizar. Para acessar a memória de código, eu devo digitar C de code, 2 pontos. Esse 0x é a notação hexadecimal linguagem C e eu especifico o endereço 0. Então eu passo a ver o conteúdo da memória de código, recapitulando, né? É essa memória de código que pode ter o máximo de 4 KB. Bom, o propósito dessa aula, então, vai ser a inserção de código na memória de código e solicitar a sua execução pelo 8051. Voltando aqui ao roteiro de laboratório, eu vou mostrar para vocês o código que iremos inserir dentro da memória de código. Eu queria chamar a atenção que, a bem da verdade, a memória é organizada em palavras de 8 bits. Tá? Então, fisicamente, é isso que estará dentro da memória de programa. Contudo, o simulador permite que a gente digite em formato hexadecimal, de tal forma a simplificar a inserção de dados no ambiente de programação. Da mesma forma, ele mostra um endereço em hexadecimal, mas efetivamente ele é acessado, esse endereço da memória de código, por 16 trilhas que conectam a unidade central de processamento à memória de programa, cada uma delas levando o nível lógico 0 para que a gente possa acessar o código binário que iremos digitar então na memória de código. A gente vai começar com a instrução EA. Então, voltando ao 8051, vou pedir para você clicar aqui e digitar o código EA. Veja você que o código apresentado nessa outra tela também, código EA, e aqui ele te informa qual que é a ação que a unidade central de processamento vai adotar quando receber essa instrução. Ele vai transportar o conteúdo do registrador R2 para o acumulador. Aqui a gente tem o registrador R2 e aqui é o acumulador. Para a gente ver ele funcionando, eu vou digitar um valor aqui, vou digitar o valor 02. O simulador permite nessa liberdade que a gente possa alocar um valor no registrador. E a gente agora vai realizar a execução dessa instrução. Para tal, voltando na nossa figura,
a unidade central de processamento vai colocar o conteúdo do program counter, então são 16 flip-flops, todos eles contendo o valor 0, e vai colocar esses 16 valores iguais a 0 no barramento de endereço, vai gerar sinais de controle de tal forma a informar para a memória de código que a unidade central de processamento tem interesse em acessar e não a memória de dados ou a qualquer outro periférico. A memória de programa, então, vai disponibilizar no barramento de dados o código EAX, que, a bem da verdade, o valor em binário é o valor 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, são 8 trilhas que vão levar esse dado ao registrador de instrução, que tem a tarefa de armazenar o dado a ser decodificado. Uma vez que isso é realizado, o program counter é incrementado, a instrução interpretada e executada. E é o que a gente vai ver agora no simulador. Veja você que quando o 8051 é inicializado, ele tem o valor 0000x. A gente vai clicar. Veja você que efetivamente o conteúdo do registrador R2 foi transportado para o acumulador e o program counter encontra-se efetivamente incrementado, porque ele jogou o endereço 0000x, leu o valor EA, o program counter foi incrementado, o dado EA foi carregado no registrador de instrução e a unidade central de processamento interpretou o comando recebido e executou a tarefa, que é o transporte do conteúdo do registrador R2 para A. Bom, eu vou permitir então que você reveja esses passos até o momento e depois a gente vai ver o funcionamento de outras instruções aí. Então, até breve.